Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do curso de Estatística. Nessa videoaula a gente vai falar sobre correlação, né, e qual a sua importância aí dentro da estatística. Bom, né, existem várias situações em que o pesquisador ele tem interesse em estudar a maneira como duas variáveis, né, x e y, estão relacionadas. E mais ainda, medir o grau dessa associação, claro, quando ela existir. A medida de correlação, então, ela pode ser utilizada quando se quer saber, né, se duas variáveis possuem algum tipo de relação, de maneira que quando uma varie, a outra varie também. Assim, né, a correlação, dependência ou associação vai ser, então, qualquer relação estatística, causal ou não. Isso aí é importante, né, porque não necessariamente a relação entre as duas é do tipo causal, né, pode ser não causal. Então, entre duas variáveis, sendo que a correlação é qualquer relação dentro de uma ampla classe de relações estatísticas que envolve dependência entre duas variáveis. Assim, né, uma correlação é uma relação existente entre duas variáveis. Né, os dados, eles podem ser, é muito comum quando a gente trabalha com correlação, né, a gente trabalhar com os dados, né, por exemplo, x e y, de forma a trabalhar com pares ordenados, né? Sendo x, algumas vezes a gente pode chamá-la de variável independente, né? Quando existe uma relação causal, aí, por exemplo, né? Ou explanatória, e y a variável dependente ou a variável resposta. Daí é importante, né, quando a gente trabalha aí com essas duas variáveis, a gente construi um gráfico de pares ordenados. Esse gráfico aí é o que a gente chama de diagrama de dispersão. Então, em um diagrama de dispersão, os pares ordenados x e y são colocados no gráfico como pontos, né, em um plano coordenado. Isso aí, esse gráfico é relativamente simples, né, onde você vai representar os pares ordenados como pontos num gráfico, e daí você vai poder visualizar o tipo de relação que existe entre as variáveis x e y, se é que existe algum tipo de relação existente entre essas duas variáveis. Vamos considerar o seguinte conjunto de observações aí, né, x e y, e construirmos um diagrama de dispersão para o mesmo. Daí, então, perceba, nesse caso, né, a gente tem a variável x e a variável y. Temos os valores observados aqui para x e os valores correspondentes observados para y. Daí, então, a gente pode 90 forma um par ordenado, 72 e 85 forma outro par ordenado, e assim por diante. Né? E daí a gente ir lá e colocar esses pares ordenados em um gráfico cartesiano. Bom, aí esse gráfico vai ser basicamente formado por vários pontos, né, onde cada ponto aqui representa um par ordenado. E aí, baseado nesse conjunto de pontos, a gente pode tentar descobrir ou tentar enxergar qual é o tipo de relação existente entre essas duas variáveis. Será que eu tenho uma relação linear aqui do primeiro grau, uma relação linear quadrática, ou seja, pode ser também que eu não tenha nenhum tipo de relação não linear aí entre esse conjunto de pontos, né? Entre x e y aí. Daí nós temos, né, que a forma como a gente calcula o coeficiente de correlação linear. Né? Esse coeficiente de correlação linear a gente representa ele por R. Né? Nesse caso é o coeficiente de correlação amostral. Né? A gente fala simplesmente correlação amostral. E aí a correlação amostral é dada por meio dessa fórmula aí. Né? O número de observações, o N aqui, o número de pares ordenados, o número de observações que eu tenho, né? Um somatório do produto de x por y menos o produto do somatório de x por y dividido, né, pela uma raiz quadrada aqui de n somatório de x ao quadrado menos somatório de x ao quadrado vezes a raiz quadrada, né, de n somatório de y ao quadrado menos o somatório de y ao quadrado. Olhando essa fórmula, a gente parece ser bastante, às vezes, complexo, né, como se calcula o coeficiente de correlação, mas calculadoras científicas, por exemplo, podem nos auxiliar bastante aí, né, fornecendo já os valores dos somatórios e às vezes até o próprio valor do coeficiente de correlação amostral. Né? O Excel, por exemplo, também ele permite que a gente obtenha esse coeficiente aí de correlação.
E cabe também um comentário aqui que a gente está calculando o coeficiente de correlação amostral, né, o R. Se você quer saber, né, qual é a relação, o coeficiente de correlação entre duas variáveis, aí, o coeficiente de correlação da população, daí a gente não fala R, a gente chama de ρ. Bom, aqui tem alguns exemplos, né, que mostram para nós uma nuvem de pontos, né, os gráficos de dispersão. Eu tenho x e y aqui. E aqui, conforme o x cresce, né, o que a gente observa aqui? A partir do momento que o x aumenta, o y está decrescendo, né? Então, a gente fala que existe uma correlação linear negativa. Depois, aqui a gente tem uma correlação linear positiva. Por quê? Porque conforme o valor do x cresce, o y também cresce. Eles são diretamente proporcionais. Aqui são inversamente proporcionais. Aqui eu tenho uma nuvem de pontos, né, que não me mostra nenhum tipo de relação entre x e y. Ou seja, o x aumenta, não necessariamente o y aumenta, enfim. Eu não tenho uma relação muito clara, né, não tenho uma relação linear aqui. Ou seja, praticamente uma inexistência de relação entre x e y. Já nesse caso, eu tenho uma relação entre x e y, mas não é do tipo uma correlação não linear, né, entre x e y aí. Né? A gente vê uma associação aqui, mas é do tipo quadrático, né? Bom, aí a gente tem algumas considerações ao respeito do coeficiente de correlação linear. Né? Nós temos que o valor de R não depende de qual das duas variáveis em estudo é chamada de x e qual é chamada de y. Então, tanto faz. Né? Quando eu for fazer o cálculo do coeficiente de correlação, tanto faz eu considerar quem que é x e quem que é y. O valor de R independe das unidades, né? Porque ele vai ser um valor adimensional, ou seja, ele não vai ter uma unidade. Ele não vai ser dado, por exemplo, se você está calculando a correlação entre x e y, o x é dado em metros, o y em metros, o coeficiente de correlação amostral, o R, ele não vai ter unidade nenhuma aí, né? Ele é adimensional. Aqui é importante que esse R ele é maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 1. Quer dizer, o coeficiente de correlação ele varia, né? Ele pode assumir o valor igual a menos 1, né? E a gente tem uma relação determinística também. Mas ele, geralmente, né, ele vai estar assumindo valor entre menos 1 e 1. Se o R for igual a 1, né, ou seja, todos os pares x, y e i estão alinhados em uma reta. Né, todos os pontos estão sobre uma reta, com o coeficiente angular dessa reta aí sendo positivo. E se o R for igual a menos 1, todos os pares ordenados aí, né, x, y e i, estão alinhados com o coeficiente angular negativo. O R2, ou R quadrado, né, é o coeficiente de determinação, que resultaria de um ajuste do modelo de regressão linear simples. Né? Então, quando a gente trabalha com uma regressão linear simples, aí, quando você pega, né, o valor do coeficiente de correlação e leva ele ao quadrado, você tem o chamado coeficiente de determinação. Aí esse coeficiente de determinação ele vai variar de 0 até 1. Vamos agora, né, calcular o coeficiente de correlação linear do conjunto de dados a seguir. Né? Então, eu tenho os valores, né, de x, né, 68, o y 90, 72 para x, 85 para y e assim por diante. Né? Para isso, vamos utilizar o Excel. Bom, pessoal, então nós vamos lá para a nossa planilha do Excel e vamos aí digitar esses valores. Né? Então, eu coloco aqui o x, né? Os valores correspondentes lá, 68, 72, 65 e assim por diante, até o 72. E aí, consequentemente, né, eu vou digitar agora os valores para y, né? 90, 85, 88, né? Até o último valor lá, 94. Tem que tomar muito cuidado aqui, né? Para você não digitar nada errado, enfim, né? Ficar só atento à questão da digitação desses valores. Antes de nós fazermos o coeficiente, calcular o coeficiente de correlação, vamos aqui olhar só rapidamente como que eu faço o gráfico do diagrama de dispersão. Né? É bem simples, basta eu vir aqui em inserir, né? Aí eu tenho aqui um gráfico aqui chamado dispersão, tá? Então eu posso vir aqui, clico aqui, por exemplo, em qualquer uma dessas
linhas aqui, vou clicar aqui, por exemplo, 68, clico aqui em dispersão, e aí eu vou clicar nesse primeiro aqui, ó, que ele vai aparecer. Cliquei, ok. Aí nós já temos então, né, o gráfico aqui de dispersão. Né? Perceba que aqui não é muito claro, talvez, né, se a gente tem uma relação linear, né? No caso, parece que tem uma reta, enfim, a gente pode traçar aqui, né? Então, esse aqui é o diagrama de dispersão. Claro que você pode alterar o nome o título do gráfico, enfim, mexer aqui nesse gráfico para melhorar esse gráfico, se for o caso. E agora nós vamos vir aqui e calcularmos o coeficiente de correlação. Então, basta eu vir aqui em fórmulas, né? Mais fórmulas aqui, pelo menos do meu, né? Aí está aqui estatística. Em estatística, eu vou vir aqui buscar esse correl, né? Clico aqui, daí essa matriz 1, eu vou clicar aqui, eu vou copiar então, vou colocar então o meu conjunto de valores, né? O x, né? Que ele vai então daqui de 68 até 72, e a matriz 2 aqui são os valores do y, tá? Então, confiro aí certinho. E aí eu dou um OK. Aí aparece então o coeficiente aí de correlação, que nesse caso vale 0,6514. Bom, pessoal, nossa videoaula é isso aqui. Né? Qualquer dúvida, retome o vídeo aí e dá uma olhada no material de vocês. Até logo, até uma próxima videoaula.